hoje eu vou mostrar as evoluções que você não pode pegar, que são muito fracas ou que, né, etc, ou dão menos dano do que as originais. São 10 evoluções que eu vou mostrar nesse vídeo. Vocês estão preparados? Bora lá! Em 10º lugar, eu vou colocar os bárbaros. O bárbaros só coloca fúria nos bárbaros. Isso não é, na minha opinião, não é suficiente para ser uma evolução muito boa. Então, na minha opinião, não é uma das melhores. Minha mãe tem os bárbaros evoluídos, se minha mãe joga. Na minha opinião, eles não são tão bons, mas dá pra counterar um Mega Cavaleiro, essas coisas aí que também são counters do Bárbaros normais. Então eles são bem bons, contando o lançador aí que tá no vídeo. Na minha opinião, eles são são medianos, né? Mas eles estão nesse ranking por causa que eles não são dos melhores, mas também não são dos piores. Então eles estão nesse ranking. Em 9º lugar, são os Larrys. Larrys, já... Na minha opinião, eles merecem um buff. Sabe aqueles buff que antes... Sabe naquela vez que tinha 4? Pois é, eu quero que eles sejam 4, né? Por causa que, pelo visto, eles são 3 ainda. Eu quero que ele seja 4 para um buff. Por que eu tô colocando eles aqui? É por causa que qualquer feitiço já mata eles. Se você pode melhorar ele, se você quer um deck 1.4, um deck muito leve, fácil e utilizável, tipo ali no tronco, mata tudo. Daí eu acho que vai gastar os teus fragmentos à toa. Mas eu recomendo usar eles, já que se você querer um deck 1.4 e etc. Mas eu não recomendo muito, já que qualquer feitiço já mata ele. Então eles estão nesse rank como 9º lugar. Mosqueteira tá em 8º lugar, porque na minha opinião, esse coisa que ela tira muito longe... que dá 400 de dano, o dobro do dano normal. Vamos colocar, se a pessoa tem uma bruxa ali, uns esqueletinhos, uma coisa que vem vários, que eu não tenho, só tenho coisa pra cauterar esqueletinhos. Ela já vai sofrer, né? Daí os 3 tiros de início, eu não sei se são dos melhores. Além que custa 6 fragmentos de evolução. Na minha opinião, precisava custar menos 1. E 2 ciclos não é o suficiente. Precisaria de um ciclo, mais ou menos. Porque quando o assunto é esqueletinho, ela sofre muito. Então, ela não é nem versátil, nem boa contra esqueletinhos. Mas ela tá em 8º lugar por causa que ela é uma evolução versátil. E... também, outro motivo que ela tá em 8º lugar é que, vocês sabem, né? Ela primeiro atira os 3 coisas bem longe, mas na minha opinião não é um dos melhores, sabe? Não sei se vocês vão discordar, mas eu sei que muitos de vocês vão discordar por causa que ela até é um pouquinho versátil. Mas eu não acho que ela é uma das melhores. Tipo, se tu colocar alguma coisa que seja tipo esqueletinhos, ela morre. Então essa é a minha opinião. Em 7º lugar é os Recrutas. Mano, eles demoram muito pra dar o dash. Se a Supercell desse um buff neles, que eles iam demorar menos pra dar o dash, na minha opinião, eu usaria eles. Sim, eu usaria. Mas na minha opinião, um ciclo tá bom pra ele. E como o Recrutas custa muito, tá nessa posição, mas é sobre as evoluções, né? Mas só um dash eu acho que não é o suficiente. Então eu pensava que a gente podia fazer assim, dar um pouquinho mais de vida pro escudo dele, tipo 50 já é o suficiente para ele não morrer pro tronco. E ainda o dash ele ser mais rápido. Então, essa é a minha opinião. Por causa que o dash dele demora muito, na minha opinião. Tinha que ser tipo o príncipe. Então, essa é a minha opinião sobre os recrutas. E eles estão em 7º lugar, né?
Em sexto lugar, Goblin Gigante. Ele não é tão ruim, mas também não é tão bom. Os Goblins saindo dele são muito poucos, olha. Olha no vídeo. Ele tá morrendo muito rápido. Se ele tivesse um tronco, ia matar os Goblins. É só tu ter algum feitiço que já mata os Goblinzinhos. Tipo os Bárbaros, que eu disse que tava em 10º lugar, ó. Já vão matar. Viu? Então, por causa disso, na minha opinião, ele tá em sexto lugar. Ele não é muito ruim, por causa que numa época ele tava muito bom. Uma das melhores evoluções do meta. Mas agora não tá mais no meta, na minha opinião. Eu acho que não tá mais no meta. Já que eu nunca mais vi ninguém usando ele. E se pelo menos ele tivesse um pouco mais vida na evolução dele, daria pra usar ele. Mas, tipo, se ele jogasse mais um pouquinho de Goblins, né? Ele já estaria no meta de volta, mas já seria uma evolução. Mas, na minha opinião, ele não é um dos melhores. Tipo, se o cara tivesse um tronco naquela situação, ia matar muito fácil. E ele nem tá com tronco e matou ele. Então, ele tá em sexto lugar mesmo. Em quinto lugar está a Valkyria. Eu tenho a evolução dela, né? Como vocês estão vendo, evoluído. E pelos 2 ciclos, não é uma das melhores opções. Ela tá em quinto lugar, né? Mas, mano, eu não acho uma das melhores opções, né? Por causa que o Tornado, ele dá muito pouco dano, ainda que é 2 ciclos. O melhor seria um ciclo, né? Nessa situação, ela vai ser do Golem e da coisa, né? Mas o melhor seria... Ela tem muita pouca vida, como vocês estão vendo, ó. Daí, ó, ela quase morreu. Mas quando a bruxa morreu, não teve como. Mas ela tá em quinto lugar por causa que ela dá uma diferenciada. Mas quando é voadora assim, não tem o que fazer. Só quando chega perto. Ela morreu pra um do mesmo custo dela. Então depende muito da sua opinião, se ela é boa. E depende muito do posicionamento também da Valkyria evoluída. Então, a Valkyria evoluída, eu usei ela e não vi nada de diferença no meu deck. Por 2 motivos. Ela demora muito para usar. E 2, ela dá muito pouco dano no tornado. Não faz tanta diferença. E como é um ciclo muito... já que é 2 ciclos... demorou muito para eu poder usar ela, então, na minha opinião, acho que não vale a pena. É claro, em quarto lugar, claro, Fantasma Real. Eu tenho a evolução dele, né? Ele tá em 4 lugares, por causa que esses guardas aí tem muita pouca vida, mano. E ainda, aquele, na minha opinião, ele até ataca rápido, mas se o cara tiver um tronco, tacar, tipo uma Valkyria matou ele. Uma Valkyria que nem é evoluída matou uma evolução. Então, na minha opinião, ele não é nada bom, né? Eu tenho ele e eu posso provar isso. Ele não é muito bom. Quem tem sabe do que eu tô falando. Eu não peguei ele com dinheiro, claro. Eu peguei ele à força com fragmentos de evolução do passe. Não passe royale, tá? Passe não. Aquele coisa de passe, mas não o pago, tá? Normal, grátis, gratuito. E, mano, por ser 2 ciclos e ser muito fraco, eu acho que não vale a pena. Não pega essa evolução que eu acho que não vale a pena. Não, acho não, eu tenho certeza que não vale a pena. Vocês estão até vendo aí, evoluído, mas não vale a pena. Eu tenho ela e não vale nada a pena. Claro, Mago evoluído em terceiro lugar. Nossa, não tinha visto que ele era um ciclo. Mas olha, por ser um ciclo, ele não tá em primeiro, não tá em segundo lugar dos piores. Mas o escudo e o coisa lá, poder que ele solta depois do escudo, não faz quase nada de diferença. Então, na minha opinião, se o cara tiver um tronco e acabar com o escudo dele, e lançar tipo um cavaleiro, já mata ele. Então, na minha opinião, não é um dos melhores nem aqui nem na China. Mas por ser um ciclo, não está no segundo lugar.
Mas ele precisaria de um poder mais forte depois de acabar o escudo. É muito fraco o poder dele. Então, na minha opinião, não vale a pena. Por 6 fragmentos de evolução, consegue mais ou menos depois de um mês. Não vale a pena. 2, 3 meses, não vale a pena. Então, essa é a minha opinião sobre o mago evoluído. Em segundo lugar, arqueiras evoluídas por 2 ciclos. 2 ciclos? Além que essas arqueiras evoluídas não muda quase nada a sua jogatina. Ó, até arqueiro normal venceria daqui, ó. Tipo, se tu tacar qualquer tronco, já vence elas. E eu acho que não vence, né? Por causa que elas não... Olha, Mega Cavaleiro venceu. Mas 7 contra 3 não vale, né? Ó, viu? Então elas não valem a pena na minha evolução. Na minha opinião. E ainda mais por 2 ciclos. Claro, é útil. É útil. Mas poderia ter evoluções melhores, né? 2 ciclos é muito, na minha opinião. Então não gaste fragmentos tentando evoluir ela. Agora tem como desbloquear ela de graça, eu acho, né? Não sei, eu acho que eu vi um lugar que tem como desbloquear de graça. Mas na minha opinião não vale a pena elas. Por 2 ciclos não vale a pena e não muda quase nada. Quase nada mesmo. Só ganha um pouquinho mais de vida e não muda em quase mais nada da evolução. Só eu não sei o que ela faz. Deixa eu ver aqui. Dano de distância, dano de super disparo. Ela tem um super disparo. É quase nada. Por 2 ciclos não vale nem um pouco a pena. Ainda mais se tu usar arqueira onde eu tô, que vale os patifes. Não tem ninguém usando isso aí. Só 1 ou 2 pessoas que estão usando, mas não vale nenhuma pena se você tá tipo... Tem 6 fragmentos, não vale nada a pena usar ela, né? Ainda mais por 2 ciclos. E em primeiríssimo lugar, a evolução mais fraca de todas que você nunca vai precisar na tua vida. Então, nunca pegue ela na sua vida. É escavadeiras de Goblin evoluídas. Elas dão menos dano do que as originais e tem 2 ciclos. No passado elas eram ótimas, mas hoje em dia não tem como usar elas. Elas estão cheias de nerf. Olha isso. Morreram muito rápido, mano. Morrem muito rápido. Deu menos dano do que a normal. Sério. Ainda por 2 ciclos nunca vai valer a pena. Vocês querem que... Mas vocês querem dar mais dano nas torres ou menos dano? Se você querem dar menos dano, essa é a opção, ó. Quando ela morre, vem outra escavadeira e depois vem outra escavadeira e depois vem outra escavadeira. Mas, mano, eu acho que o problema é a vida de cada uma escavadeira é muito pouco, é 1/3 da vida do normal. É muito fraco. Se você quer uma coisa que dê menos dano, essa é a coisa. Essa é a opinião. E, além disso, 2 ciclos. Muito ciclo. Pra uma evolução que dá menos dano que a normal. E ainda, vocês podem ver que vem 3, mas por algum motivo dá menos dano que a normal e ainda continua sendo por 6 fragmentos. Então, na minha opinião, não vale nem a pena nem aqui nem na China. Então, não peguem essa evolução da escavadeira de goblins. Então, esse é o primeiro lugar da pior escavadeira, então, pior evolução de todas. E chegou ao ponto de dar menos dano que a normal, né? Eu esqueci da P.E.K.K.A, né? Vocês podem falar que eu esqueci da P.E.K.K.A, mas a P.E.K.K.A eu acho que estaria em 11 lugar das... 11º lugar das piores, né? Que é 11º das piores evoluções, por causa que a P.E.K.K.A ela dá bastante dano até. Então, como ela tem bastante vida e dá bastante dano,
E ainda a evolução dela até vale a pena, né? É um ciclo, eu acho que é um ciclo. Então até vale a pena. Mas o que não vale a pena mesmo é essa evolução, ó. Dá menos dano que é normal e ainda é 2 ciclos. Então não peguem a escavadeira de goblins evoluída. Se vocês querem, apenas se vocês quiserem dar menos dano na torre, né? Mas acho que ninguém quer fazer isso. Além disso, ela continua sendo 6 fragmentos e 2 ciclos, isso eu já falei, né? Então, gente, deixem likes e se inscreve no canal para eu continuar postando vídeos, isso me ajuda muito. E eu quero muito ter a placa de 100 mil inscritos, que é meu sonho, tá? Eu tenho vários canais e esse canal é focado em Clash Royale. Então, gente, o próximo Shorts provavelmente eu acho que vai ser o próximo vídeo. Se vocês quiserem que o próximo vídeo seja das 10 ou 5, né? Não sei quantas evoluções tem no Clash Royale, mas eu acho que é umas 26, 21. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer as evoluções as melhores evoluções para você pegar no Clash Royale. Se esses vídeos bater 50 visualizações, parece pouco, mas é bom para um criador de conteúdo pequeno é muito. Muito obrigado por assistir. Tchau!